Olá, graça e paz. Que a boa mão do Criador permaneça sobre a sua vida. Não sei como você amanheceu hoje. Quais as suas divagações, pensamentos, interrogações. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer na batalha da vida e na superação dos gigantes. Do que você tem medo? Eu estou te perguntando, o que você teme? Qual o teu medo? Eu sempre orientei o meu filho que ele deveria crescer sem medo, agir com responsabilidades, mas não ser dominado pelo pavor. Uma certa feita, conferindo o seu caderno de exercício escolar, encontrei uma atividade de fim de aula quando a professora escreveu no quadro: "Você tem medo?" E a segunda pergunta foi: do que você tem medo? Ele ainda era um menino muito tenro, aos 6 ou 7 anos de idade, e a resposta à primeira pergunta foi: não, eu não tenho medo. E a resposta à segunda pergunta foi: não tenho medo de nada? Já disse, não tenho medo. Na nossa reflexão de hoje, é possível que você esteja agora parado num semáforo, olhando para o tempo, refletindo na vida. Em casa, enquanto reflete, na sala de espera de uma clínica. Ou, quem sabe, num leito de hospital. A minha pergunta para você é: o que te freia? O que tem te impedido de ser você? Por que você tem medo? Você sabia que o medo potencializa o inimigo? Quando Moisés enviou 12 espias para observarem a terra de Canaã, em Números, capítulo 13. Eles foram tomados de tamanho medo que eles voltam e dizem para Moisés: a terra é boa, mana leite e mel, eis aqui o fruto da terra. Mas os seus habitantes são gigantes, e nós somos aos seus olhos ou nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. Veja que não era o gigante que olhava para eles como gafanhotos. Eles mesmos se viram assim, porque o medo aumenta o gigante, potencializa o desafio. E o medo daqueles homens foi tão contagiante que contaminou uma geração inteira e a paralisou. Algumas pessoas estão, exatamente agora, paralisadas pelo medo. Eu apareci de repente para te dar um choque. Levante-se. Tome coragem. Mova-se. Quem olha para o gigante deixa de olhar para a grandeza de Deus. O medo fê-los
verem a si mesmos como gafanhotos. Mais tarde, esta projeção que eles fizeram de si mesmos terminou se transformando num instrumento de ameaça e medo real para eles. Na profecia de Joel, quando Joel tem a visão de uma horda de gafanhotos que vem invadindo a terra de Judá. Porém, quando nós lemos a história de João o Batista, nós percebemos que João se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Quando você vence o gigante do medo, aquilo que te amedrontava se transforma em cardápio. Você se alimenta e se fortalece daquilo que te enfraquecia. Ei, ter medo revela a tua humanidade. Superá-lo revela a tua espiritualidade. Você não é o único a ter medo. Você só não pode se entregar a ele. Davi teve medo. E nós estamos falando do mais amado rei de Israel, de quem as mulheres do seu tempo cantavam e diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou a 10 milhares. Ele tem medo quando foge da lança do seu rei. Ele tem medo quando tira os seus pais da sua própria terra e leva-os para a terra do seu inimigo, porque fora de casa os seus pais estariam mais seguros do que na terra de Israel. Posteriormente, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ora, Jeosafá, um dos reis mais amados de Judá, cujo relato está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, também Josafá teve medo. E quando ele tem medo, ele vai orar e consultar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele colocou o coral para louvar e a orquestra para tocar, dizendo: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Você não é o único a enfrentar o gigante do medo. Abraão teve medo. E por ter medo pela sua própria vida, entregou Sara ao rei daquela terra, dizendo ser sua irmã, pelo medo de ser morto por causa dela. Jacó só ficou no Val de Jaboque para ter a maior experiência da sua vida, porque teve medo. A diferença entre aqueles que superam o medo e aqueles que se rendem a ele é apenas a determinação de se tornar um herói da fé. Identifique seu medo. Vença-o. Este gigante não pode lhe abater. Eu concluo com uma palavra do próprio Deus para o teu coração, dizendo: não pasmes, nem te espantes. Eu te chamo e te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, porque eu estou
contigo. Vença este gigante e vamos caminhar, porque existe bênção, milagre e provisão de Deus além do medo. Confia no Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus.